Anderson Miranda, coordenador-geral do CIAMP, Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua do Ministério dos Direitos Humanos, para os seus 10 minutos. Me fala. Excelentíssimo senador astronauta Marcos Pontes, senhor Adalberto, todos e todas, boa tarde. Antes de eu começar, senador, eu queria dizer que eu vivenciei 35 anos em situação de rua. E hoje estou trabalhando no governo federal, no Ministério dos Direitos Humanos, cuidando da pauta do CIAMP Rua e discutindo as políticas intersetoriais e interseccionais. Então é um orgulho estar aqui. Sou de São Paulo, sou paulistano, mas viajei o Brasil inteiro a pé. Eu acho que tudo isso que Vossa Excelência Damares, senadora Damares, né, que o presidente Adalberto, que o padre Júlio coloca, a gente precisa. A população em situação de rua, ela não é plantada na rua. Ela não nasce na rua. Ela é jogada para a situação de rua. De alguma maneira. É um rompimento familiar. É a questão, sim, não podemos aqui dizer, das substâncias psicoativas, sim, drogas, álcools, né? É importante também da omissão. A omissão do município, a omissão do Estado e a omissão do governo federal. Eu falo omissão porque muitas vezes nós temos que assumir esse compromisso. E muitas vezes também do legislativos, que criam projetos sem dialogar, sem chamar, sem discutir, sem propor. Hoje é o mês de agosto, mês de luta da população em situação de rua. Vossa Excelência sabe que em 2004 houve aquele massacre em São Paulo, e eu estava morando na Praça da Sé, onde 7 pessoas barbaramente foram agredidas e mortas. E a gente organizou um movimento nacional. Então hoje eu falo aqui a Vossa Excelência com resguardo de pedir desculpa se eu errar em algum momento, de ser corrigido. Mas para nós é importante. Nós não quero aqui tratar a questão partidária, eu quero tratar a questão política. É urgente e emergente. Nossa população em situação de rua não vem diminuindo. Ela vem aumentando. Ela vem crescendo. Tanto dentro do Brasil quanto a questão migratória. De fora para dentro. E aí essa população, tanto aqui Venezuela, de outros países, vai para a situação da onde? De rua. E nós não cuidamos. Agora nós temos com problema também no norte do país, com a questão indígenas desaldeados, que saem das suas aldeias e vai para onde? Situação de rua. Então, excelências, eu venho aqui em nome do Ministério dos Direitos Humanos dizer que a gente vem construindo, sim, moradia primeiro. A ministra Damares deixou um caderno, quando ela foi ministra, um caderno do Housing Post, um diálogo, nós tivemos um seminário, depois nós continuamos essa discussão com o Seminário Internacional de Moradia Primeiro, e hoje nós temos alguns serviços de moradia primeiro. Nós somos contra, eu vou ser muito sincero a Vossas Excelências, a internação compulsória e involuntária. Eu acho que precisa ser tratado nas comunidades, mas não é uma determinação, eu acho que precisa ter o cuidado. Eu acho que precisa, sim, dialogar com as comunidades terapêuticas, sentar com as comunidades terapêuticas. Eu acho que hoje o Ministério do Desenvolvimento Social tem esse papel, foi determinado isso. Nós estamos aqui discutindo, nós temos muitas pessoas que vão para a situação de rua, sim, não quero aqui opositorar, mas não é judicialmente, não é ali, não é uma lei que faz, é políticas, é orçamento, é dinheiro. Depois dos 9 meses que ele ficou na comunidade, ele volta para onde? Qual é o papel da intersetorialidade, da moradia, do trabalho, da saúde, da educação, para ele não voltar para essa situação? Qual é a rede que depois disso que o acolha também? Eu acho que o padre Júlio falou muitas coisas aqui que nós precisamos falar. E eu quero trazer que nós estamos dialogando com o Ministério da Cidade, nós conseguimos no Minha Casa Minha Vida 3% no FAR para garantia de inclusão da população em situação de rua. Quem tem que fazer isso? Os municípios. Os municípios têm que fazer o projeto, engenharia, eu sei que o senhor é engenheiro, sentar arquitetonicamente com os arquitetos, criar os programas e tudo. Nós temos sim 3% hoje, é lei, é garantia do Minha Casa Minha Vida. Hoje nós estamos criando o Cidadania Pop Rua. Doutor Adalberto,
várias entidades, eu não vou falar comunidades terapêuticas, porque são entidades que atuam ali, várias entidades pegaram serviços também de cidadanias pop rua conosco, com o Ministério dos Direitos Humanos, e estão atuando na ponta. Nós temos a atuação na ponta. Muitos vão pedir internação, atendimento, cuidado. E qual é a rede que nós temos para esse atendimento? Não é virar as costas para isso. Eu vivi 35 anos em situação de rua, eu não usava droga na rua. Eu fui beber depois que eu saí da rua. Depois que eu saí da situação de rua. Enquanto eu estava em situação, eu tenho marcas no corpo de violência, de queimaduras, né, de maus tratos. Aos 13 anos eu fui estuprado, senador, por um policial militar no Vale do Anhangabaú, onde era zona de prostituição de menor. Não tenho aqui medo de dizer, eu estou na casa do povo e dizer isso às vossas excelências, para a gente pensar mesmo, para a gente discutir mesmo. É uma população que precisa de cuidado. Eu estou vindo de Cuiabá, senador, eu vou falar aqui com muito, não medo, com muita tristeza, representando o Ministério, e cheguei lá, eu vi policiais agredindo pessoas, batendo em lideranças da rua, batendo na cara de mulher, levando... Em Cuiabá isso eu vi. Estou vindo agora de São Paulo, o Padre Júlio não falou, os consultórios, os agentes de consultório na rua estão reclamando no Parque Dom Pedro que a polícia está indo, eles estão fazendo atendimento e estão indo lá bater neles. Não pode ficar, não pode estar aqui, então está acontecendo várias ações de higienização. Né? A nossa proposta é que tenha uma política que está aí no Senado, que está aqui, né, para a população em situação de rua. Senador, eu tenho mais uma questão a trazer. Conseguimos, anos e anos de luta, o IBGE vai recensear a população em situação de rua. O IBGE vai fazer o censo da população em situação de rua. O IBGE vai trazer dados da população em situação de rua. Começa agora, nós conseguimos com 5 cidades. Vai acontecer em Goiás, Salvador, Manaus, vou me lembrando aqui, tá, gente? Goiás, Salvador, Manaus, Florianópolis, são 5 cidades da região do Brasil que o IBGE vai começar a fazer. E o ano que vem mais. Em 2028 faz o Censo Nacional. Né? Então a gente conseguiu sensibilizar o IBGE, porque o IBGE agora faz, né, o censo da agricultura, o censo, né, agropecuária, o censo disso, e nós conseguimos mobilizar o IBGE e sensibilizar o IBGE. Porque muitas vezes os municípios não conseguem fazer censo, dados e realidade dessa população. A gente sabe que as organizações têm dados da população em situação de rua, de quem é acolhido, mas e quando sai? Qual é o processo? Quem são essas pessoas? Quem são esses seres humanos? Então, para nós é importante. Um outro dado que eu quero trazer é importante. Nós estamos discutindo também no Centro Pop, né, que haja também recurso para a questão, né, das drogas, para a questão do álcool. Porque não adianta só lá garantir o benefício do Bolsa Família. Não é só o Bolsa Família. É como cuidar, como tratar, como proteger esse cidadão e essa cidadã. Né? A droga está aí. O crack está aí. E a gente precisa cuidar. Precisa cuidar com política pública, intersetoriais, interseccionais. Assistência, muitas vezes, municipal não dialoga com a saúde, não dialoga com a educação, não dialoga com a cultura, não dialoga com o trabalho. Né? O Senado aprovou uma lei do trabalho digno para a população de rua. Precisa agora botar em execução. Precisamos agora um decreto regulamentador para que esse trabalho possa, de fato, ser em execução, senador e demais. Então, eu estou trazendo aqui um boom de ações que são poucas, mas que são importantes para a gente poder atuar melhor. Eu acho que nós precisamos dar as mãos, cuidar da nossa população. Hoje são crianças, adolescentes, idosos, mulheres, LGBT, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, todos nessa situação. Todos nessa situação. A gente não acha que é pobre ou isso. Todos caem em situação de rua e vai para a situação de rua. Isso é. Né? Nós discutimos também na COP30 as calamidades. Eu estive em Manaus com 41 graus e, não, como o Padre Júlio colocou, não tinha água para a população de rua. Eu tive que ligar a Brasília, pedir, na época, ministro, pelo amor de Deus, as pessoas estão passando sede aqui. E aí uma defensora comprou 10 caixas de água para distribuir para eles. A alimentação tinha. O que não tinha era água. Né? Agora mesmo nós estamos passando por várias questões de calamidades públicas, de ações e que de fato não estão
né, 60 segundos. Já estou concluindo. Então, para nós, eu quero agradecer essa audiência. Eu acho que essa audiência tem que trazer visibilidade. Nós temos políticas aqui intersetoriais que precisamos fortalecer. O Congresso precisa aprovar com dotação orçamentária, com orçamento. E cumpra-se. Cumpra-se o orçamento, cumpra-se a política. Se não cumprir, determinação e multa. Obrigado, senador. Muito obrigado. Senhor Anderson Miranda, coordenador-geral do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, do Ministério dos Direitos Humanos. Obrigado pelas falas. Eu teria muitas perguntas. A gente ainda vai conversar, porque tem muita coisa aí para se levantar. Você vê que é um assunto complexo por natureza, mas é um assunto interligado também. Assim, tem muita coisa a ser feita junto. Uma só tentativa de solução não resolve. Isso aí tem que ser feito de uma forma muito interligada. Obrigado. Passar a palavra.